Tarde, eu me chamo Pastor Francisco. Buscar Deus não quer dizer que tem Deus. Buscar Deus não quer dizer que Deus não usa. Não, Deus usa. Quando a gente ama o pecado e gosta do pecado, Deus usa quando Ele quer. Viu? Quando o crente vira um crente pecador, Deus usa quando Ele quer. Só quando Ele quer. Ele usou aquela jumenta para o Balaão. Não usou? Ele está te usando quando a gente ama pecado e gosta de pecar. E a gente não se corrige do pecado. Lê a Bíblia, mas não vive. Lê a palavra de Deus, mas não obedece. Lê a palavra de Deus e não sai do pecado. Deus está te usando como um papel higiene. Que nem a jumenta. A mesma coisa. Um jumento, se tu for um homem, é um jumento. E se tu for uma mulher, é uma jumenta. Para Deus, ó, tem um detalhe. Tu conheceu a palavra. Pastor, eu tô lendo. Aí é que tá. Tu tá lendo? Tô. Tu já conhece a palavra? Conheço. Mas tá vivendo? Não. O dizer teu é não, porque não adianta mentir para Deus. Quando a gente começa a ler e viver, a gente passa a odiar, primeira coisa, o teu pecado. E segundo, pastor, o pecado dos outros. Tu não suporta mais ver pecado na tua frente. Ou que seja teu, ou que seja dos outros. Porque o próprio Espírito Santo já morto, tu tem visão de Deus. Quando a gente passa a odiar o pecado da gente, a gente passa a ter uma visão espiritual. Sabe o que é pecado e sabe o que não é. Tu tá me entendendo? Ó, pastor, eu tô sendo abençoado. Mas eu tenho certeza que eu não tô obedecendo, que eu ainda tô amando meu pecado. Isso, ótimo. Sabe quem é que tá te dando a benção? É o Lucifer. Aí tu vigia. Quando tu começar a odiar o teu pecado, aí não é mais o Lucifer que vai te abençoar. É Deus. É o Deus da Bíblia, o Deus de Israel. O Deus de Israel, presta atenção o que o homem de Deus fala. O Deus de Israel, ele só abençoa primeiro quando tu odiar o teu pecado. Enquanto tu não odiar o teu pecado, as bênçãos não é de Deus. Não. As bênçãos não é de Deus. As bênçãos é do inimigo, do sujo. 10 e pouco da manhã hoje, do domingo, eu ia passando na rua, aí parou uma moto com um irmão e uma irmã, que é a mulher, esposo e marido. Pastor, eu quero que tu vá na minha casa, porque não tá bem lá. Tudo bem. Quando ela falou, me arrupiei. Ei, já sei. É de Deus para mim. É de Deus para mim. Se eu amasse o meu pecado, eu não sabia. Porque quando a gente ama pecado, ninguém sabe se Deus está usando ou é o Lucifer. Ou é o diabo ou é Deus. Quando a gente ama pecado, às vezes pode ser até os dois usando. Usar é uma coisa e ter Deus é outro. E Deus usar é outra coisa. Deus usar e ter Deus é outro. O bom é a gente ter Deus e Deus usar. Tá entendendo? Escuta essa. Aí eu falei, daqui uma hora eu tô na tua casa. Vocês estão lá, tamo. Aí eu falei para Deus, pai, eu acho que é uma macumba que fizeram para separar o casal. Se for uma macumba, quando eu botar o pé no quintal, eu já sei. Não deu outra. Viu? Quando eu botei o pé no quintal, eu já comecei a engoiar, quebrando a macumba. Aí eu falei, ó, uma macumba que fizeram para vocês se separar. E nada dá certo, foi mesmo, é de Deus. Olha, eu não precisei nem orar. Sabe por quê? Porque quando a gente odeia o pecado, o Espírito Santo de Deus está dentro de nós. Deus está com nós. Eu pedi 20 anjos e ele me deu os 20. Por quê? Porque eu odeio o pecado. Eu já aprendi a odiar o meu e já aprendi a odiar o teu.
A diferença é essa. Quem ama pecado não tem Deus, gente. Param com isso, gente. Quem ama pecado anda com Lucifer, anda com as trevas. A luz não anda no pecado. A luz não tem como a luz no pecado. Não, ou a luz ou as trevas. É uma mentirada tão grande. Eu tenho Deus, mas tu tá amando teu pecado, meu irmão e minha irmã. Como é que tu tem Deus amando pecado? No dia que tu odiar o teu pecado, aí sim, eu tenho Deus. Como é que eu vou dizer tem Deus amando o pecado meu? É isso aí que não entra na mente de um crente. Na mente do crente só entra mentira. Na mente do crente só entra safadeza, ruindade, sujeira. Imundiça entra na cabeça de um crente. Nem Deus consegue mais libertar um crente para ser um servo de Deus ou uma serva de Deus. Nem Deus pode mais contigo, Satanás, cão. Porque tu ama pecado, conheceu a palavra de Deus e amou o pecado, a tua alma é do Lucifer. Tudo que está vindo para tuas mãos é do Lucifer, tu já é o capeta. Só falta o rabo do Lucifer, ou da mulher do Lucifer para tu. Não falta mais nada. Mas não, vocês têm uma mania desgraçada de ignorar o homem de Deus, o profeta de Deus, o pastor de Deus. Vocês não recebem. É por isso que a vida de vocês é um lixo. É por isso que vocês vão pro inferno. Porque quando o homem de Deus abre a boca, é Deus falando. O capeta não tem poder com o homem de Deus, rapaz. Mas não, vocês dão mais valor. O pastor mentiroso, bode, lobo, cães, devorador. De que um pastor e um homem de Deus ou um profeta de Deus falar. Vocês são cegos, gente. É cego com cego. Que Deus abençoe, rapaz.